Senhor Deus, me chego a Ti mais uma vez, pedindo, Senhor, Tua ajuda para realizar esse trabalho, falar da Tua palavra, esclarecer assuntos tão difíceis, mas quando estamos acompanhados pelo Teu Santo Espírito, tudo é correto, tudo sai corretamente e almas são alcançadas para o Teu reino. Por isso estamos aqui, Senhor, dispondo diante de Ti este desejo de realizar a Tua obra, mas para isto dependemos da Tua ajuda, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu, antes de conhecer as Escrituras, eu tinha minha própria razão. E depois que eu conheci as Escrituras, eu mudei a minha opinião. Não é porque o homem é bonzinho que ele tem direito à salvação. Para ser salvo dependemos de Cristo, para alcançarmos o perdão. Eu, antes de conhecer as Escrituras, eu andava na minha própria razão. E depois que eu conheci as Escrituras, eu mudei a minha opinião. Não é porque o homem é bonzinho que ele tem direito à salvação. Para sermos salvos dependemos de Cristo, para alcançarmos o perdão. É só pela graça de Deus que a salvação vamos ganhar. Temos de reconhecer o sacrifício que Jesus submeteu em nosso lugar. Quando lá na cruz no Calvário foi humilhado sem reclamar. Naquele momento difícil, pediu ao Pai para nos perdoar.
além de tudo que ele fez, deixou o Espírito Santo a consolar, para nos convencer do pecado, e alegria também ele dá. Ainda deixou a promessa que ele em breve vem nos buscar, para morar com ele na glória e viver eternamente onde ele está. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos estar dando início a mais este relato que eu intitulei Melhor do que estar na igreja é ser igreja. Então vamos dar início lendo Apocalipse 18, verso 4, diz o seguinte: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então, estava meditando, orando ao Senhor para relatar um próximo assunto e me veio exatamente este que eu considero como um mandamento do próprio Jesus para sair dela. Para sair da onde? Da Babilônia, daquilo que o homem está conhecendo como igreja, mas não passa de em muita consideração, nós falamos que é uma denominação apenas, uma organização aonde não está realizando o desejo de Deus, está trazendo uma grande confusão na mente acerca da palavra de Deus. E a princípio me vejo, sai da igreja ou da denominação. Porque muitas das vezes nós estamos ali com boas intenções, mas como naquela palavra anterior, mas estamos cegos espiritualmente, não estamos conseguindo enxergar o que está nos cercando. E aqui o próprio Senhor Jesus mandando que o apóstolo João escrevesse ali para deixar avisado para a igreja que ele comprou com tanto sacrifício. E ele manda, sai dela, povo meu. E em outros ensinamentos, principalmente no Sermão da Montanha, o próprio Jesus trouxe tantos ensinamentos de coisas que profeticamente estava separado para os últimos dias. E hoje nós estamos aqui todo lugar que nós estamos caminhando tem sempre alguém interessado a nos enganar. Então até usam a palavra das Escrituras, mas troca todo o valor celestial que ela tem para valores terrenos. E quando estes valores são trocados,
tira a essência do Espírito Santo, aí o que me veio? Como lembrei de uma mensagem que há tantos anos faz, que um dia, num culto de um sábado à noite, e o Senhor me despertava para perguntar àquela congregação o que era mais correto, estar na igreja ou ser igreja. E alguém poderia pensar que é a mesma coisa, mas não é. Talvez você está ali descompromissadamente, apenas num compromisso social apenas, mas não o compromisso de cultuar a Deus de todo o coração, cultuar a Deus sentindo a alegria que o Espírito Santo proporciona, cultuando a Deus sentindo a presença dele junto de nós. E, ultimamente, os cultos têm perdido esta essência. E quando vem ali em alguns ambientes, aquele grupo ali, ele faz como se fosse apenas uma obrigação, não faz de coração. E o objetivo daquele lugar que conhecemos como igreja é estar instruindo o povo, incentivando para alcançar uma santidade, porque a própria palavra diz, aquele que é santo, santifique-se ainda. Porque enquanto estivermos aqui, nós estamos neste processo de santificação. E hoje, no que está acontecendo, está muito difícil de entendermos isto. E no João, ainda no primeira carta de João, capítulo 2, verso 18, diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, é algo de muito excelente quando nós encontramos este escrito deixado pelo apóstolo João, e é uma palavra que cabe perfeitamente no nosso tempo de agora. Então, vem, filhinhos, dê o carinho, o amor que é dirigido esta palavra aos nossos corações. Filhinhos, é já a última hora. Por que última hora? Porque os sinais praticamente já se cumpriram todos. Se falta alguma coisa para que que a igreja espera, que é principalmente o arrebatamento, se falta alguma coisa, é o evangelho ser espalhado a todo mundo, que todos precisam conhecer deste evangelho do reino dos céus, este evangelho que é uma palavra viva, saída da própria boca do Senhor Jesus. E nós precisamos estar atentos, principalmente aos sinais que estão acontecendo. Então, e olha o amor, o carinho que é escrito, porque João estava cheio do Espírito Santo quando deixa esses escritos para chegar até os nossos dias. E como ouviste que vem o anticristo. Então é algo que não tem como escapar, porque é profético, precisa acontecer. Eu tenho entendido que estes apertos que têm acontecido, este amor que tem esfriado no meio do povo, é como um crivo de uma peneira que
tivesse separando aquele cereal de primeira qualidade, para tirar toda a impureza e dar convicção àqueles que estão verdadeiramente aguardando o grande dia do encontro da igreja com o Filho de Deus, com o Filho do Rei. Também agora, muitos se têm feito anticristos. Então, esta terceira frase deste versículo, quem são esses que têm se feito anticristos? São aqueles que estão dentro das congregações, trabalhando contra esta obra de redenção que Cristo veio nos trazer, negando o grande amor, negando a palavra da verdade, trabalhando como instrumento de Satanás dentro da igreja. E o próprio Senhor Jesus avisa também que ali era a sinagoga de Satanás, porque quem estava ali eram os instrumentos de Satanás. Também agora muitos se têm feito anticristos, aqueles que dão o coração, abrem o coração para realizar a obra da maldade, a obra que não vai salvar ninguém, que não vai incentivar ninguém à salvação, que não vai levar ninguém para uma santificação. Por onde conhecemos que é já a última hora? Quando presenciamos estas coisas acontecer. E ainda 1 João, capítulo 2, verso 19, diz assim: saíram de nós, mas não era de nós. Quando o próprio instrumento do anticristo pega esta palavra, eles invertem o valor deste texto e diz que porque saiu do meio deles. Mas não é, Deus está avisando para sair do meio da confusão, não é? E todos que... O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 19, ele diz que importa que a heresia aconteça para que se desperte os sinceros. E aqui, João, ele deixa bem claramente, saíram de nós, é porque foi alguém que nós conhecemos, pregando, cantando louvor, trazendo ensinos, mas não era de nós. Quer dizer, ele está ali fingindo, fazendo o papel de hipócrita, quer dizer, de artista, e está ali para um engano, ele é um instrumento de engano. E o que acontece? Jesus manda que saia desse meio, o próprio apóstolo Paulo também fala isto, e nós vamos encontrar isso logo a seguir em 2 Timóteo, capítulo 2, 16 até o 19, e 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, nós vamos deparar com este tipo de pessoas que estão junto de nós, mas não é um de nós. Então, para que eu possa estar ali pensando que estou servindo a Deus, mas estou sendo conduzido para uma cova eterna, para uma perdição eterna, então o que tem que fazer? Eu agora estou na igreja. Não, você tem que passar a ser igreja. Ali, porque se adora a Deus em espírito e em verdade, não é em mentira, não é em engano nenhum. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fez de nós. Não, porque se fosse de nós, ficaria conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós.
tem muito a ver ali quando o próprio Jesus fala daquela parábola que o dono da lavoura mandou que plantasse trigo, e foi ali os seus servos e semearam a semente do trigo. No outro dia, quando a semente germina e nasce, eles foram ver que junto com o trigo estava o joio. E eles foram pedir uma opinião àquele senhor daquela seara, dizendo: Senhor, nós vamos arrancar o joio? Ele falou: não, deixa que ambos cresçam, que é exatamente esses que se faz anticristo estão ali falando de Cristo, mas estão tirando o grande valor de Cristo para a nossa salvação, estão tirando todo o peso do ensino que ele deixou para nos conduzíssemos enquanto estivéssemos caminhando. E no verso 20 diz o seguinte: e vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Então ele fica muito claro neste versículo que se nós temos a responsabilidade de conhecer que esses indivíduos não são igreja, eles são ali instrumento do adversário, está ali para atrapalhar, para escravizar, para subjugar e muitas das vezes até humilhar o servo que está ali de boa intenção. Mas nós precisamos ter sabedoria para conhecer esses tipos de situações. Agora vamos abrir 2 Timóteo 2, versículo 16 até o versículo 19, diz o seguinte: mas evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. Então, quando Paulo deixa este aviso a Timóteo, ele fala assim: olha, evitar. E há pouco tempo mesmo, eu acredito nos dons espirituais, mas não da maneira que está sendo propagado muitas das vezes. Cheguei para um culto num determinado lugar e ali eu pude contemplar em uma visão, foi algo, não foi sonho, foi numa visão, que ali naquela congregação tinha um cidadão na porta recebendo todos os que chegavam. Mas não dava para reconhecer ele porque ele tinha uma máscara no rosto. Era uma máscara de um animal por nome de porco. Interessante que todos que passavam ali ele recebia. Não falava nada a princípio. E dirigia aqueles que iam entrando naquele recinto. Ele colocava uma mordaça na boca de cada um. E depois dizia que só era permitido falar o que ele permitisse que falasse. Ainda a minha esposa falou assim: olha, tem que passar isto. Falei: não, eu estou entendendo que não é para passar, que o Senhor está nos mostrando a condição deste lugar. Ele está nos avisando, é o grande amor de Deus para com as nossas vidas. Porque eles não vão acreditar e vai trazer até uma certa dificuldade. E é uma veracidade, é uma verdade isto que está acontecendo. Ali existe alguns indivíduos que dita tudo que pode ser propagado naquele lugar. E ainda o verso 17 diz o seguinte: e a palavra desses poderá
como Granguena, entre os que são Himeneus e Fileto. É aquilo que penetra muitas das vezes o homem, por não examinar as Escrituras de acordo conforme Jesus orientou para que fizesse, e fica engolindo ali tudo que está sendo retirado da palavra de Deus, dos ensinos de Cristo, das doutrinas dos apóstolos, está sendo retirado. E o apóstolo Paulo deixa isso avisado a Timóteo. Vamos repetir os 2 versículos que nós lemos. Mas evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. Você vai magoar alguém, vai deixar alguém duvidoso, e o nosso Deus que nós servimos, que nós temos desejo de cada vez mais nos aproximar dele, ele é tão amoroso que ele nos avisa desses tipos de coisas. E as palavras, os ensinamentos daqueles indivíduos é como Granguena. E o verso 18: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, a função desses que se fazem anticristos é colocar dúvida naquele que você verdadeiramente crê, que é o único que pode salvar as nossas almas da condenação eterna. E eles, com a prática de heresia, de desprestigiar os indivíduos que estão ali, eles têm uma estratégia de colocar medo nas pessoas, que se sair dali vai ser condenado, já está condenado. E isto é o tipo de Granguena que eles estão introduzindo naqueles. E vai fazer o quê? Qual o resultado desta Granguena? De subtrair a sua fé que você tanto precisa para alcançar a eternidade. E o último versículo nós separamos deste texto de 2 Timóteo é o 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se aparta-se da iniquidade. Então é muito claro quando relatei aqui, olha, sai da igreja. Mas eu, meditando bem, eu falei assim, olha, porque a igreja nós necessitamos, mas a igreja, não é a eclesia que foi relatada, que nós fazemos parte, então desta nós não podemos, porque nós somos igreja. Nós abrimos, limpamos os nossos corações para que o Espírito Santo ele habite em nós. Então, todavia, o fundamento de Deus fica firme. É ali porque na obra que nós somos edificada foi sobre a rocha, foi sobre Cristo. Tendo este selo, quer dizer, o batismo com o Espírito Santo, esse selo fala exatamente do batismo com o Espírito Santo, é o qual vai nos preparar para nos desviar destes anticristos que se fizeram entre as congregações. Tendo este selo, o Senhor conhece os
que são seus. E o próprio Jesus disse que ele nunca perderia aqueles a quem o Pai o desse para ele, que desse, ele não perderia. E por isso ele deixou o Espírito Santo em nós, para que nós enxergássemos essas coisas que está acontecendo hoje, e cada vez vai apertar mais, porque o anticristo está preparando o cenário dele para o seu reinado curto, que vai ser, mas ele está preparando, e ele usa muito desses que se fazem anticristo. E o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo. Então, o próprio Jesus falou que nós não testemunhamos o nome dele a não ser pelo Espírito Santo. Aparta-se da iniquidade. Então, tudo aquilo que nós estamos presenciando no nosso meio como iníquo, vamos nos afastar deles. Agora vamos para o capítulo seguinte, que é 1 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E realmente é mesmo. Paulo, quando deixa isso escrito, é porque o próprio Espírito Santo estava conduzindo a ele a estes escritos. Então, os tempos são trabalhosos mesmo. É difícil, muitas das vezes, nem todos que confessam Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. O próprio Jesus avisou isto. E o versículo 2 diz o seguinte: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a pai e mãe, ingrato e profano. Então, aqui está o retrato certinho desses indivíduos que estão se fazendo de profetas, mas na realidade é o que a palavra nos diz, ele é um instrumento do anticristo. Então, vamos por etapa. Porque haverá homens amantes de si mesmo. É aquilo que nós falamos na gravação de anteontem. Ontem eu não pude gravar porque estávamos sem energia. E já voltou tarde e não deu mais para realizar esta gravação que estamos realizando hoje. Então, amante de si mesmo é aquele que não ama mais ninguém. Ele não importa que a ovelha seja morta, que seja sacrificada para que ele tire vantagem. É aquele cão que está lá no Apocalipse 22:15. Ele é esse mesmo indivíduo avarento. A ganância para as coisas materiais, para o dinheiro, não tem limite. Ele, ainda voltando, o amante de si mesmo, ele não socorre ninguém. Ele é tipo daquele levita e daquele sacerdote que passa perto do homem. Foi preciso do samaritano, que era mal visto por eles, socorrer aquele homem que sofreu o assalto, estava semi-morto na beira do caminho. Presunçoso. Precisamos nem falar muita coisa sobre este contexto de presunçoso, porque são mesmo. Soberbos é um pecado. Esta soberba é algo que precisa ser observado, porque por causa desse ato, Lúcifer foi expulso do céu. Blasfemos. Eles levam, até os membros, além deles negarem o Espírito Santo, ele leva aos seus conservos que tem ali, os seus escravizados que ele tem ali,
até blasfemar do Espírito Santo e perder a salvação para sempre. Desobediente, eles não obedecem nem pai nem mãe e também não obedecem a palavra de Deus. Então eles estão imbuídos nesses relatos todinhos, ingratos. Você pode até prestigiar aquele indivíduo, não, ele vai achar que é sua obrigação estar ali exaltando ele. Nós temos que exaltar o nosso Deus, aquele que sofreu pelos nossos pecados, esse que tem que ser exaltado. E profano. Tudo aquilo que é santo é profanado por eles. Eles querem usar, querem se enriquecer em tudo. Verso 3. Sem afeto natural. Mais parece um ET do que um ser humano. Ele não tem o sentimento humano que precisa ter. Sem afeto natural, irreconciliável. Se alguém aborrece, não tem como fazer paz com ele. Só desagradar, não concordar com o que ele está dizendo, não tem mais reconciliação com ele. Caluniadores, eles inventam mentiras a seu respeito, para te desmerecer, para desprestigiar e tudo. Incontinentes, cruéis, sem amor com os bons. Então não adianta você ter ali o sentimento de bondade, eles não vão dar a mínima. Eles são cruéis, eles não têm amor com ninguém. E o verso 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então, quando anunciei aqui, sai da igreja, é aquilo que você está pensando que é igreja, mas não é igreja. É uma arapuca para te fraudar, para te enganar, para te explorar. Então, o apóstolo Paulo foi muito feliz e dizia assim, olha, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, fala uma coisa, mas na prática é outra muito diferente. Destes, afasta-te. Então, é muito claro, eu acho que ficou muito bem esclarecido. Então, o que eu tenho que fazer? Alguém poderia perguntar. Se eu sei que no mundo é pior do que isto. O que eu tenho que fazer? Abraçar Cristo, não abandonar Ele. Se não achar um lugar para congregar onde falam a verdade, esteja ensinando a verdadeira doutrina de Cristo, congregue com a sua família. Reúna uma vez por semana, 2 vezes por semana, canta louvor, leiam a palavra, fala da palavra, porque aonde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, Ele está ali. Nós não necessitamos de estar sendo enganado, porque a própria palavra nos esclareceu isto bem claramente hoje. Nós temos que ter a inteligência dada pelo Espírito Santo para sabermos desviar-nos destes indivíduos que estão aí só para enganar.
Seu Deus, nós queremos encerrar mais esta gravação, mais este vídeo, pedindo a Ti que possa estar conduzindo aqueles que estão confusos, não estão conseguindo alcançar e encontrar uma saída, porque foram ensinados mediante medos, terrores que não existem, é apenas estratégia para escravizar alguém, para prendê-lo. Então pedimos a Ti, Senhor, que faça com que esta mensagem venha chegar aos ouvidos daqueles que estão sem saber o que fazer. Alcança, Senhor, por misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém.